Boa Vocês estão me noite. escutando? Sim, Então, a gente vai iniciar hoje. Na verdade, como eu comentei com vocês na aula passada, a gente tinha finalizado o nosso conteúdo na semana passada. Eu postei para vocês uma lista de exercícios, como vocês tinham solicitado, para ter uma orientação, né, para vocês terem uma orientação de como que é a prova, como que vai ser. Mas hoje a gente vai falar de uma forma geral como que vai ser, vai como proceder essa avaliação basicamente e tirar algumas dúvidas de vocês. Então eu vou basicamente falar com vocês então nessa apresentação. A gente vem discutindo algumas dúvidas, algumas questões da própria lista que vocês tiverem dúvida, se der tempo de faz tudo também, enfim. A ideia aqui é tentar hoje maximizar as nossas rotinas e absorver o máximo que a gente conseguir. Não sei como que foi a questão da semana de vocês, se algum professor já mostrou. Eu mostro para vocês uma apresentação de como que vai ser as avaliações, basicamente. Então, a avaliação, vocês estão vendo minha tela, creio que sim. Vai ser, a primeira avaliação oficial vai ser de forma virtual, ok? Então, nós vamos ter, basicamente, sendo realizado toda ela, vocês, na casa de vocês. A gente vai postar para vocês as avaliações que vocês vão realizar no dia das suas respectivas aulas. Então, basicamente, a nossa avaliação vai ser numa quarta-feira, vou mostrar para vocês o dia exato do mês no próximo slide. Ela vale 1.000 pontos, então nós já distribuímos 1.000 pontos também de trabalho. Se quiser para mim dois trabalho que seria a apresentação, um resumo, né, na verdade, de algumas unidades que foram sorteadas para cada grupo. Acabou que nós, porventura do ocorrido, dessa paralisação de não estar podendo estar presencial, nós basicamente mudamos a diretriz desse trabalho. Eu basicamente, o que eu fiz para vocês, a gente solicitou que vocês fizessem a apresentação em PowerPoint e mandassem que eu iria avaliar essa apresentação. É o que eu vou fazer e vou jogar essa nota para vocês essa semana ainda. E fizeram uma outra avaliação em sala de aula, onde vocês também em grupo fizeram um resumo também de algumas propriedades, alguns minerais. Okay? Bom, então em relação à avaliação parcial, nós já finalizamos todos os pré-requisitos. Se porventura algum aluno não tiver feito, por favor, me contactar para a gente tentar conciliar, ver o que pode ser feito ainda, para tentar ajustar alguma coisa. Então, dando prosseguimento à nossa avaliação oficial 1, vai ser então de forma virtual, vale 1.000 pontos. Então, nós vamos ter, ela vale 1.000 pontos, vai ser de forma individual, ela vai ser aberta às 18 horas e vai ser fechada às 22h55. Então, eu só peço a vocês para tomarem cuidado em relação a esse horário, pessoal, porque quem realizar a partir das 22h55, eu não vou conseguir avaliar. O sistema vai fechar para mim, vai vir uma planilha com os horários de quem realizou, aí acaba que a gente não vai conseguir ter essa efetivação, conseguir que vocês façam essa avaliação fora desse horário. Então, está sendo a avaliação vai abrir 1 hora antes da aula, para justamente vocês conseguirem, todo mundo ter o acesso de forma tranquila, de forma mais paulatinamente razoável. Bom, ela vai estar, então, disponibilizada para vocês no encontro 1, na sessão 1. Vai ter o título, então, Atividade Virtual Avaliativa. Vocês vão identificar esse material lá que eu vou postar para vocês
onde vocês vão então realizar. Ela vai ter escrito lá, em vez de ser aula, vai estar tipo um quiz. Vocês vão conseguir então ter esse acesso. Da mesma forma que você tem acesso ao material que eu posto, vai ser a mesma coisa que vai decorrer aqui. Bom, a nossa atividade então, dia 22, então vocês vão abrir a semana de prova com a minha disciplina. A semana começa no dia 22, quarta-feira. Com todas as avaliações são marcadas para serem realizadas no dia da aula mesmo. Então, como o primeiro dia de avaliação da semana da faculdade no Pitágoras vai começar dia 22, nós iniciamos então no dia 22 e finalizamos então no dia 28. Então, a nossa prova será no dia 28, às 18 horas, o questionário é liberado para vocês responderem, ok? Bom, aqui é o que eu já falei para vocês, esse slide não será aplicada atividade extra fora desse tempo, desses horários que são pré-estabelecidos para vocês, no dia da avaliação também. Então, a gente pede para vocês se basicamente para conseguir realizar essas atividades nos horários e dias pertinentes. Um comunicado, como nós também tínhamos mostrado para vocês na primeira aula, nós vamos ter a possibilidade de vocês anularem uma questão na nossa avaliação. A avaliação de vocês, ela vai ser constituída de 10 questões, ok? É a orientação da coordenação de engenharia civil, sendo 7 questões fechadas, desculpa, e 3 questões abertas, ok? Bom, então vocês vão ter um total de 10 questões. Dessas 10 questões vocês poderão eliminar ou cancelar uma questão desde que vocês tenham ou atendam os requisitos que está sendo citado para vocês aqui nesse slide. Então, vocês têm que ir até o dia 20/4 ter realizado as suas atividades propostas, os EDs. Então, o que for uma atividade lá que está prevista tem que ser realizada. As atividades diagnósticas e aprendizados também da unidade 1 e 2 deverá ser realizadas também até o dia 20. Então, quem atender esses requisitos básicos pode, então, anular uma questão. Novamente, aqui são 10 questões, vocês poderão realizar apenas 9. Ok? Bom, eventualmente o aluno que não quer anular, mas eu tenho direito, beleza. Se você fechar a prova e também não anulou, você não vai acumular ponto extra para a próxima etapa, ok? Então, independente se você optar por anular ou não, quem eventualmente não anular, mas fechar a avaliação, não vai ter pontos acumulados para a próxima atividade, próximo bimestre. Ok, pessoal? Então, essas são as diretrizes gerais que todos os professores devem estar mostrando para vocês, mas não vai ter muita novidade em relação ao que eu mostrei, o que eles já realizaram. Então, em foco novamente no dia da nossa prova. Vai ser a primeira avaliação que vocês vão fazer. Vai ser na quarta-feira, dia 22/4. Eu vou estar com o canal também, esse mesmo link que vocês estão comunicando agora. Eu vou estar com ele aberto também no dia da aula, às 19, vou abrir às 19 horas, para vocês poderem tirar alguma dúvida ou não estar conseguindo acessar. Se vocês precisarem, pode me chamar aqui. Ou até mesmo lá no grupo, no privado também, no WhatsApp, acharem mais fácil comunicar. Okay? Uma recomendação que eu dou para vocês, que é uma sugestão que o pessoal está, é que a prova seja feita no computador. Não sei se todo mundo está tendo. Nada impede vocês fazer essa prova no celular, ok? Quem não tiver outro recurso, por que eu estou indicando fazer no computador? Porque questão aberta, por exemplo, onde vocês vão ter que subir uma resolução, vocês vão fazer na mão e tirar uma foto, qual que é o problema de tirar a foto e mandar direto?
no AVA. O AVA vai tem uma limitação. Tá? Então, hoje, todos os celulares mais modernos tiram fotos muito pesadas. Quando você faz isso de forma direta, provavelmente vocês vão ter dificuldade para subir essas fotos. Então, a recomendação é que esses anexos que vocês vão subir via AVA, eles sejam em PDF. Então, vocês podem tirar a foto, jogar no Word e gerar um PDF, salvar como PDF. Ele vai ficar leve, vocês vão conseguir subir sem problema lá para o AVA, ok? Quem tiver tirado direto a foto do telefone pode ter essa dificuldade de conseguir subir. Talvez uma outra solução para quem for trabalhar só com o telefone é instalar um aplicativo de digitalização de imagem. Também funciona, né? Que ele já gera direto para você como que vai ser o de você. Oi? Quando você vai passar o slide? Vou mandar agora no WhatsApp para vocês. Vou colocar aqui o pendente, vou mandar no WhatsApp. É melhor que no portal. O portal não está abrindo desde ontem para mim. E as Na aula aqui eu já coloco lá no WhatsApp. As atividades? Atividade eu mandei no grupo para vocês. Não estou no grupo. Não. Fala seu nome que eu vou pedir a Milena para adicionar você lá. Alan. Fala o número, por favor, do seu telefone, que aí a Milena adiciona para nós, por favor, Milena. Ela está presente aí. Oi, Alan. Pode falar o número, Alan. Eu vou mandar o WhatsApp para você. Beleza, combinado. Pode mandar que eu encaminho para ela. Então, vamos lá, então, pessoal. Então, em relação a esses comentários realizados sobre a avaliação, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum outro apontamento que acha que pode gerar dúvida na hora da avaliação? Eu tenho. É Tiago quem fala. Pode falar. William, em relação a esse desafio nota máxima, como que eu vou saber que eu fiz tudo? Até porque o desafio que já passou e eu não realizei, eles fecham. Como que vai funcionar? Esse desafio nota máxima está meio confuso para mim. E outra coisa, no dia da prova, como que eu vou saber que eu estou atendendo a todos os requisitos para me poder cancelar uma questão? Então, em princípio, basicamente, vou mostrar aqui na tela para vocês. Eu comecei a realizar as atividades do desafio nota máxima tardiamente. Então, eu perdi muitos exercícios. E eles estão todos fechados. Inclusive, eu não tenho, acho que nem 2.000 pontos. Eu também. Eu vou conseguir alcançar porque eu não posso realizar, porque eles já estão fechados. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Desafio nota máxima. Desafio nota máxima, pela informação que eu recebi, ele está justamente o fato de vários alunos terem tido acesso tardio, alguns não estavam conseguindo acessar, essa informação não vai mais proceder, não vai ser mais um critério. Okay? Professor, o seu áudio está muito baixo, eu já aumentei tudo aqui, não estou conseguindo quase te ouvir. Espera aí. Deixa eu só cabear meu computador rapidamente aqui, pessoal. Então esse desafio nota máxima, ele foi retirado, então. Ele não é já uma regra mais para você poder atender essa exigência da anulação de uma questão.
Não, não. Aguarda só um pouquinho. Eu vou cabear o computador, que eu estava no Wi-Fi, que está travando um pouquinho, o pessoal está tendo dificuldade. Eu vou colocar o cabo nele aqui e já respondo para você agora. Ok, perfeito. Beleza. Hoje, vamos ver se melhorar um pouquinho agora a estabilidade do sinal. Então, retorno, então, a informação, então, que eu tenho é que essa nota máxima realmente vai ser desconsiderado como um critério, justamente pela essa questão de dificuldade que vários alunos teve de acesso, ok? Bom, então, isso aqui realmente você não vai... como que eu vou saber? O desafio nota máxima não teria como você saber se atendeu o critério, por causa que você já perdeu basicamente, várias atividades. Agora, as demais atividades, todas elas você tem controle. Todas as atividades, unidade 1 e 2, é seu acesso no AVA, você tem o controle lá se elas foram realizadas ou não. Ok? Ok, verdade. O ED, eu acho que são 3 unidades. Eu fiz 2. Também eu não sei até onde eu teria que ir até o dia 20/4. O ED, realmente, eu vou ficar te devendo essa informação, que eu também não tenho acesso ao ED, então não sei te falar como que é a dinâmica dele lá, se tem que realizar todas, ou se, eu acredito que seja algumas etapas, né, que tem que ser entregado em dados pré-estabelecidos. Não vou, isso eu posso ficar te devendo te falar depois. Por precaução, eu vou fazer ele todo hoje. Por precaução, eu vou fazer todo. Se puder para você vai ser melhor, já fica livre também, né? O restante do semestre já fica tranquilo. Ok? Ok, obrigado. Responder, então? De nada. Alguém tem alguma outra Perfeita. dúvida, pessoal? Então, vamos lá, então. Ninguém tem nenhuma dúvida específica? Eu postei para vocês lá no portal. O portal, na verdade, não cheguei só colocar só no grupo para vocês. Estava que vocês tinham feito uma lista de atividades para dirigir vocês um pouco mais para essa prova. Então, a gente vai debatendo aqui algumas questões, de uma forma mais dinâmica, só para a gente vocês aproveitarem e ir tirando dúvida e tentar conciliar um pouco informações com dados. Bom, vou aproveitar o próprio slide que eu vou copiando a lista, jogando atividades, que já fica mais fácil para quem não tem esse ideal e acompanhar. Postei uma lista para vocês com 10 questões. Então, foi uma lista basicamente com tudo aquilo que nós trabalhamos, né, na unidade 1 e 2. Então, nossa avaliação é a unidade 1 e 2. A unidade 2, basicamente, vocês fizeram um trabalho, cada grupo bem
específico de cada seção. Falou bastante também de rochas sedimentares, rochas metamórficas, rochas ígneas. As unidades 1, basicamente, é a parte de constituição da Terra, sua formação, e detalhando questões de minerais. Nós vamos, então, no decorrer dessa avaliação, acertar algumas coisas sobre essas seções, sobre essas unidades 1 e 2, então. Bom, então a primeira questão, o que ela vem trazendo para nós? Ela fala a seguinte situação, dela. A estrutura da Terra pode ser baseada em sua composição química e mineralógica, e é classificada em manto, núcleo, crosta, e em sua estrutura física. Pode ser classificada em litosfera, atmosfera, mesosfera e endosfera. Com base nas informações acima, a mesosfera corresponde à parte da estrutura química e mineralógica da Terra. Bom, deixa eu pegar a imagem aqui, que vai ficar mais fácil para vocês, então, estar acompanhando. Que nós temos falando sobre isso. Professor, não sei se é só o meu computador, se é só aqui para mim. Eu não estou conseguindo ouvir teu áudio. A hora está baixo demais e a hora eu não consigo ouvir nada. Não sei se é só eu aqui, se os alunos também estão tendo esse mesmo problema. Alan, eu estou ouvindo normalmente. Eu não estou ouvindo nada também, Para não. mim também não está muito bom, não. Hora falha, hora está baixo, está alto. Para mim tá mudo. Então, acho que hoje nós estamos com um problema de estabilidade de internet, pessoal. Desde mais cedo na reunião que eu estava tendo essa instabilidade. William, Tentar contornar isso. Oi, sim. o pessoal colocou depois do grupo. Eu não tô conseguindo ter acesso aos likes nem à atividade. Você tem como mandar para mim, fazendo um favor? Olha lá, agora que a Milena vai te colocar no grupo, cara, a gente tenta ajustar talvez no grupo, qualquer pendência que tiver, ou até mesmo no particular, você me manda que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Tá bom. Que realmente, já que você não está tendo dificuldade, a gente tenta contornar isso. Oi, pessoal, vamos ver. Então, vamos ver aqui agora. Vamos tentar, como eu disse, hoje realmente o sinal está ruim, está muito instável a internet. Talvez na gravação fique melhor, então eu vou falando e se gravar com áudio melhor, a gente vai passar para vocês, vocês vão ter acesso depois lá. Até mesmo que vocês estão falando, está cortando bastante para mim também, então acho que está bem estável, pelo menos a minha internet aqui. Então vamos lá. Nós temos, então, basicamente, a seguinte situação. A Terra ela é dividida em 3 camadas. Camada superficial, que é a crosta. Camada mais central, que é o manto. E nós temos lá, realmente, no centro, o núcleo ele pode ser interno ou pode ser externo. Okay? Então, entre essas camadas, por exemplo, entre o manto superior e o manto inferior, nós temos uma camada que a pessoa chama de atmosfera. Entre o manto superior e a crosta, a junção dessas duas camadas, a gente chama de litosfera.
Eu mostro para vocês na imagem aqui ao lado. Então, basicamente, o que ele está falando na questão? Com base em informações acima, ele fala: a endosfera corresponde a qual parte da estrutura química e mineralógica da Terra? Então, nós temos que, basicamente, a endosfera, vou pegar outra imagem aqui, mostro para vocês de uma forma mais... Ela precisa entender. Vou tirar essa daqui só para... Eu tenho entre o manto superior e o manto inferior tem uma camada que é chamada de atmosfera, então são apenas nomenclaturas. E as principais que nós temos formam... Com botões do lado direito e esquerdo. Aliás, se mantém a mesma porta Lightning, nada de USB tipo C por aqui, até porque a gente não tem nem nos iPhones Pro. Então, eu vim tirar no iPhone SE. É simples. Vamos lá. Temos aqui, então, agora, ó, basicamente, a crosta é a camada superficial, manto e núcleo. Essas são as três camadas básicas, ok? Só que essas três camadas, elas podem ser subdivididas, ter uma outra denominação um pouco mais restritiva, para algumas partes mais específicas. Então, quando nós temos a camada de crosta junto com o manto superior, nós temos a litosfera. Entre o manto superior e o manto inferior, nós temos o manto inferior. E manto superior, teremos ionosfera. Aí nós temos a mesosfera, que é basicamente o manto inferior, e a endosfera nada mais do que o núcleo. Então, a nossa resposta aqui, ele está perguntando o que seria a endosfera. Seria, então, com a parte que se trata do núcleo. Eu coloquei essa questão para vocês, nem tanto para vocês verem a questão das novas nomenclaturas. Quando eu falo novas, porque a gente não trabalhou de forma tão intensa essas nomenclaturas. A gente trabalhou fixando muito as três classes principais, que é o crosta, manto e núcleo. Sendo o núcleo dividido em núcleo interno e externo, onde no núcleo interno e externo nós temos um que é sólido e o outro que é líquido. E vimos que tanto a camada de crosta como o manto são camadas que geralmente são mais plásticas ou viscosas. Okay? Essa é uma das características dessas camadas. Essas demais camadas, então, como acabamos de mostrar para vocês agora, são camadas, subcamadas dessas três principais. Então, a ideia desse primeiro exercício foi justamente que vocês simplesmente voltassem, retornassem lá no livro de dados de vocês, para identificar essas três camadas principais dessa observação e ver que existe realmente uma outra possibilidade de nomenclatura, mas que não é, para mim, nesse momento, tão interessante. E o que gostaria e busquei na questão realmente foi a identificação dessas três camadas, que vão gerar esses outros títulos ou subnomes que tem nesses materiais aí ao lado. Ok? Então, essa primeira questão é basicamente uma revisão, então, dessa questão da classificação das camadas da Terra, sua formação, sua estrutura. A segunda questão, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir parando, pontuando, tá, pessoal? Fique à vontade. A segunda questão é uma questão que vem trabalhando um pouco mais sobre propriedades minerais.
dar um print nela aqui. Esse slide. Uma questão que eu vou falar para vocês, justamente essa questão aqui. É uma questão que ela tem um títulozinho, tem uma imagem ilustrativa para ajudar vocês. A ideia dela é preencher as lacunas que está aí sendo representada. Então, basicamente, ó, o que fala ou vem trazendo essa questão? Quando a gente fala de minerais, nós sabemos que os minerais são basicamente materiais que é constituído ou gerado a partir da união de dois elementos, um ou mais elementos químicos, basicamente. Os elementos químicos são aqueles materiais ou elementos que vocês têm na tabela periódica que vocês vão no ensino médio. Então, um exemplo clássico de um mineral bobo é o sal de cozinha. Então, é a junção do Na com Cl. Então, esses dois elementos se unem das formas ou das tipos de ligações químicas que nós vimos. Nós basicamente temos, então, essa característica. Esses minerais, esses elementos formando esses minerais que a gente tem, então, no nosso meio, que vai gerar condições de utilizar em vários tipos de campos, desde a construção civil, com a areia, por exemplo, com o mineral, até a criação de telas celulares ou micropartículas que nós temos de nanotecnologia. Então, basicamente, essa questão vem trazendo, então, essa característica dos minerais. Então, os minerais nós vimos que eles são a união, então, desses elementos químicos, onde sua característica ou sua formação se dá, então, por essas uniões desses elementos, onde nós temos a célula unitária, que vai ser a menor estrutura de um mineral. A partir da célula unitária, então, a gente tem a formação de retículos cristalinos, que é basicamente a união dessas células unitárias. Então, em comparação grotesca que nós fizemos, foi comparar, então, um mineral, sua estrutura, o retículo e a célula unitária como uma corrente. Então, o elo de uma corrente seria a célula unitária, que seria a menor estrutura do mineral, e a corrente seria o retículo cristalino, que seria a junção, então, de vários elos. Por que eu estou falando isso? É uma forma de revisar o conceito e mostrar que essas ligações, a forma como esses elos vão se juntar, uma ligação iônica ou metálica, que nós vimos, que são as ligações básicas desses minerais, vão deixar esses minerais mais ou menos resistentes, com maior ou menor intensidade de brilho, que são nada mais do que propriedades que os minerais têm. Então, mostrando para vocês que os minerais têm propriedades físicas e químicas, são primordiais. As propriedades físicas, nós vimos algumas, como brilho, ductibilidade, dureza. Falamos para vocês que uma das principais características físicas ou mecânicas, que é a dureza, ela basicamente tem que ter cuidado para não confundir o seu conceito, porque dureza não é a capacidade do material ser quebrado ou dobrado. Dureza nada mais é que a capacidade de um mineral riscar um outro mineral. Nós citamos como exemplo a escala de Mohs, que é uma escala que varia de 1 a 10, onde 1 é um mineral que tem menor dureza e 10 é um mineral que tem maior dureza. Como exemplificando, nós teríamos na escala de Mohs como 1 o talco, que é um mineral frágil, e o diamante, que seria o mineral de maior dureza. Por quê? O diamante consegue riscar qualquer mineral. Se eu pegar um diamante, eu consigo riscar o aço, riscar qualquer propriedade que ele toque praticamente. Ao contrário do talco. O talco, se eu pegar ele e passar em qualquer superfície, ele vai sumir, ele vai esfarelar todo. Então, ele tem a menor dureza. E outra propriedade física, para a gente não ter também dúvida, é o traço, que é uma propriedade mecânica que nada mais é do que a capacidade do mineral deixar um risco numa superfície opaca. Então, quanto maior essa capacidade desse mineral
esfarelar, a gente até comparou, por exemplo, pegar um quadro e pegar um giz, o risco que o giz deixa no quadro seria uma característica, seria um traço, uma propriedade, então, mecânica que a gente tem nesses minerais. E viu outros, como o brilho, cor, todas as características ou propriedades físicas que os minerais têm. Propriedades mecânicas, todas elas, químicas, todas elas estão diretamente relacionadas à presença de água. Então, é a questão de solubilidade, carbonatação, óleo. Então, são propriedades ou reações químicas que vão ocorrer nesse tipo de minerais. Enfim, só aproveitando a questão para a gente citar aqui, então, o que ela está falando. Ela está falando, então, de propriedades físicas. Essas duas propriedades. Uma que ela fala que é fratura e a clivagem. Okay? Então, ela dá o desenho dessas duas propriedades, como que ocorre. Temos a clivagem, temos a fratura. Ele vai dar um textozinho para completar as lacunas. Então, onde eu tenho, falando a seguinte situação. A tem o espaço, é caracterizado como a tendência dos minerais se romperem em planos. Aí vocês se recordam o que é? A gente fez uma questão bem parecida. Então, se vocês analisarem a própria imagem, deixa eu dar um zoom para vocês. Então, eu tenho a clivagem e tenho a fratura. As duas estão sob a ação de um choque, um esforço que está sendo aplicado sobre essas duas rochas, dois minerais. Então, quando vocês olham a clivagem, se está conseguindo visualizar um pouco melhor, vocês vão ver a formação como se fossem vários planos paralelos. Passar aqui. Tem várias linhas, uma paralela à outra. Visualizando a linha vermelha que eu passei, se você for seguindo, subindo, vocês vão ter, então, esses planos, está formando como se fosse uma malha, uma teia. Vocês têm vários planos paralelos nessa situação. Então, o que ele está falando nessa questão? Ela travou aqui, pessoal. Então, vamos fechar e abrir de novo. Tá. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Então, ele pede para completar a lacuna. Então, o que eu tenho? A primeira lacuna, eu vou completar com a palavra clivagem ou fatura, que é uma propriedade de minerais. Então, o que eu tenho? Se eu colocar a fratura, é caracterizada como uma tendência de minerais se romper em planos paralelos, deveria ser, ou planos irregulares. O que vocês acham? Na verdade, vocês teriam como opção
Primeiro, a fratura não ocorre em planos paralelos. Então, se ela não ocorre em planos paralelos, a letra A estaria equivocada. Okay? A clivagem... Então, pode falar. A clivagem, então, vai ser paralelo e a fratura irregular, não? Isso, justamente. Então, olhando para a imagem, ó, clivagem está em planos paralelos e a fratura está rompendo o quê? Em planos todos irregulares. Não tem uma tendência, basicamente. Então, a gente tem que preencher essas lacunas com essas duas situações. Então, qual vai ser a melhor situação que vai enquadrar em cada uma dessas lacunas? Então, a clivagem em plano paralelo. Então, se a gente faz a análise das alternativas, ó, a letra D também a gente elimina. E teríamos, então, fraturas ocorrendo em planos irregulares. A única opção, então, seria o quê? A letra C, não é isso? Eu teria clivagem caracterizada como a tendência de minerais se romperem em planos paralelos, que ocorre por diversos minerais, possuem zonas de fraqueza. Nós demos exemplo para vocês da clivagem, mostrando a ideia das rochas que ocorre muito em cachoeiras. Vocês conseguem ver muito desse tipo de rocha, formando vários planos paralelos. No laboratório, eu mostrei para vocês alguns minerais que tinham esses planos paralelos, parecendo umas folhazinhas bem características mesmo. Como se pegasse um caderno de vocês e olhasse ele de perfil, vocês vão ver as folhas. Então, a ideia da clivagem é justamente essas folhas, cada uma sendo um plano, então, acaba sendo um ponto de fraqueza. Continuando, então, ficaria clivagem, plano paralelo, depois continuando. Já a fratura corresponde à tendência mineral a partir em planos irregulares. É o que eu mostro para vocês na figura. Então, essa própria questão, a gente nem leu o enunciado todo. A gente basicamente visualizamos a imagem para identificar o que está ocorrendo com cada situação. Então, quando eu aplico uma força nesses dois tipos de minerais, a tendência é que a clivagem se rompa, então, em planos paralelos, e que a fratura vai ocorrer, então, em planos irregulares. Poderia estar em qualquer direção aqui. Poderia estar perpendicular, poderia estar mais inclinado. Então, não tem, a fratura não tem um plano ou uma orientação a ocorrer, ok? Vamos ver a próxima aqui. Deixa eu pegar aqui. Nessa próxima questão aqui, ó. Para vocês lerem aqui. Eu faço com vocês, rapidinho. Essa é uma questão para mim de graça, né? Vou atualizar agora. Professor, seu áudio está chiando? Vou tentar ajustar alguma coisa. Oi. Melhorou? Para mim, continua. Estranho. Letra C.
Não consegui ajustar, realmente hoje não está muito difícil. Será que é o meu? Deixa eu ver aqui se tem alguém com áudio aberto. Ah, tem pessoas com áudio aberto dando interferência. Parecendo que está numa cachoeira, né, menino? Um cacho de abelha. Então, olha só, Milena, não vou conseguir ajustar o áudio agora, a gente não perder muito tempo de ajustar aqui. Então, agora, seguindo a resposta que eu nem vi quem falou agora, realmente é rocha ígneas. Então, como eu falei para vocês, aqui é uma questão basicamente bem de graça, né? Então, nós temos basicamente 3 tipos de rocha, que nós falamos para vocês: rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. As rochas ígneas, também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas, então, pela solidificação do magma. Então, eu tenho as rochas ígneas que vão ser intrusivas e rochas que vão ser extrusivas. Quando uma rocha é intrusiva? Quando o magma se solidificar dentro da superfície da Terra. E as rochas extrusivas é quando o magma se solidificar dentro da superfície da Terra. Ok? Temos, então, essas rochas ígneas, as rochas metamórficas, que são rochas formadas, então, a partir de fenômenos de variação de pressão e temperatura de rochas já existentes, ou seja, ela é formada a partir de uma rocha ígnea ou de uma rocha sedimentar. Rochas sedimentares são a principal tipo de rocha e solos que nós temos na superfície da Terra. Apesar de em quantidade ela ser pouco, mas o seu espaçamento, o seu espalhamento em área corresponde a quase 70% da superfície da Terra. Então, as rochas sedimentares são as principais rochas também que nós temos no nosso dia a dia. Bom, então rochas ígneas vão ser, então, conhecidas como rochas magmáticas. É o que está sendo dito para vocês nesse enunciado aí trabalhado anteriormente, como o próprio colega de vocês disse. Então, a resposta seria letra C, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma questão aqui. Uma questão que é bem parecida com essa aqui também, só aproveitar o gatilho e já resolver ela. Deixa eu ver aqui qual questão que é, acho que é 6. Então, questão 6. Já vou vocês rapidamente pensarem, visualizarem e já trabalham. Letra B. Conseguiram fazer? Então vamos lá então. O que a questão está falando? Ela fala que o intemperismo é um tipo de agente de transformação do relevo caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formada pelo intemperismo é... Então, basicamente,
É o que nós acabamos de falar agora. Os três tipos de rocha que nós temos, então, é sedimentar, ígneo e metamórfico. O processo de intemperismo é um processo que vem basicamente modificar a rocha de forma química ou física. Quando a gente fala transformar a rocha de forma física, é diminuindo o seu tamanho, diminuindo ou alterando a sua forma como ela é visualizada, né, trabalhando nos cristais. Ou seja, nós vamos ter basicamente um processo de intemperismo como formação de rochas sedimentares. Os processos de temperismo nós definimos como sendo basicamente dois, físicos e químicos, onde nos químicos eu citei para vocês que alguns autores consideram efeitos biológicos de transformação. Então, o que nós temos, basicamente? Nós temos no processo físico alguns agentes que vão ajudar a alterar a forma das rochas. Esses agentes são agentes que são ar, temperatura, vento, água, gravidade, são todos agentes físicos que faz com que esse meu material vai se transformar ou basicamente mudar a sua estrutura. Ok? Bom, já os agentes químicos, os processos químicos, nós temos então a água como principal forma de atuação. Através da presença de água, a gente tem processos como carbonatação, hidrólise, todos os processos de mudança dessa minha estrutura. Okay? Então, às vezes, basicamente, esse então, processo de intemperismo é a formação dos solos que nós temos. Essa formação de solos vai dar, então, esses solos sedimentares que vão ser classificados posteriormente seguindo algumas granometrias, segundo a NBR, que são solos de granometria maior, que são matacão, seixos rolados, são os pedregulhos, a brita 1, 0, que vocês conhecem, a areia, silt e argila, que vocês vão ver mais à frente no mecânico dos solos. Então, basicamente, nós temos, então, que esses processos de transformação, ou seja, como agente de mudança intemperismo, se dá, então, a partir do processo físico ou químico. Então, quando eu tenho essa questão sendo trabalhada, nós temos como resposta, então, a letra B. A gente vai ter formação de rocha sedimentar. Ok? Deixa eu ver aqui agora uma outra questão que a gente possa trabalhar aqui, aproveitando. Tem outra questão que trabalha com rocha também aqui. Questão 5. Duplicar o slide. Então, essa é a questão 5 que está no slide de vocês. Né? Só vocês lerem, visualizarem, para a gente conseguir fazer.
Então, vamos lá, então. Conseguiram dar uma lida? O que está falando a questão? Então, dá uma imagem, então, observa a imagem abaixo. Então, tem um fóssil, onde fala o seguinte: os fósseis, exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rocha que permitem a fossilização são... Então, a formação do fóssil é basicamente o quê? Eu tenho um solo que vai se sobrepondo a esse, vai como se fosse soterrando esse material, esse indivíduo, esse corpo, essa estrutura que anteriormente tinha uma forma, né? Então, ela vai ter a criação de camadas de solo sobre essa estrutura, que vai, então, preservar, ao longo do tempo, essa estrutura, esse fóssil. Então, como nós vimos, a maior parte da estrutura da terra, da crosta ou das rochas que nós temos, são rochas sedimentares. Então, baseado nisso, na própria forma de se formar rochas sedimentares, o que é a formação de rochas sedimentares? Eu tenho o material que ele vai sendo erodido, vai ser transportado, depois de ser transportado, ele vai se sedimentando em determinado local, através do seu agente transportador. A partir daí, ele vai sofrendo diagênese, que nada mais é do que a colagem desse meu solo, a união dessas partículas consolidando, então, as rochas sedimentares. Então, o único material, basicamente, que tem mais possibilidades de ter a formação de fósseis são rochas sedimentares, justamente pelo esse fato dela ter condição de partículas menores ou partículas maiores já iriam uma se sobrepor na outra, fazendo como se fossem camadas, uma em cima da outra, preservando, então, essa estrutura desse ser. Bom, rochas ígneas é possível fazer isso? Não é. Rochas ígneas, basicamente, a formação dela é através do magma. Então, eu tenho um resfriamento quase que bem rápido. Não conseguiria preservar um fóssil. Ao contrário, uma rocha ígnea, eu vou ter o magma em alta temperatura, a tendência que ele venha corroer toda a estrutura, todo fóssil que poderia existir durante a sua formação. Então, a gente descartaria ela de cara. As rochas metamórficas podem ter formação de fósseis? Pode, mas muito pouco provável. Por quê? Rochas metamórficas se dá pela basicamente variação de pressão e temperatura. Então, são formadas a partir de estruturas de uma rocha existente que vai formar já uma estrutura quase que completa, de grande dimensão. Então, ela acaba que também não consegue, de uma certa forma, gerar condições de preservação desse fóssil. Então, ela basicamente não vai ter essa capacidade de sedimentar um pouco, de protegendo todo o fóssil de forma mais tranquila, de forma mais paliativa, digamos assim, mais lenta, né? Só para tentar deixar um pouco mais claro como seria, você imaginar tá no deserto, né? O que acontece quando o vento, a areia faz com o vento faz com a areia? Ela vai carregando essas partículas de areia. O solo sedimentar, rochas sedimentares, é formado justamente por esses agentes. Então, a areia vai pegando essas partículas e vai transportando para outra localidade. Dessa forma, se eu tenho um fóssil, essas areias vão sendo vai caindo aos poucos sobre esse fóssil, então não vai quebrar a sua estrutura, vai mantendo, então, a sua formação geológica, basicamente. Sua estrutura, digamos assim, óssea. Então, isso que é um fóssil, a formação dessa estrutura a partir da sua preservação original, através, então, de solos sedimentares. Ok, pessoal? Então, esses fósseis, eles funcionam para nós como uma característica, uma forma de prever a idade de uma rocha, por exemplo, uma rocha sedimentar.
Então, ele tem essa característica de formar da idade. E uma outra característica dos fósseis é o seguinte: eles têm a capacidade de formar, o que nós vamos ver mais na unidade 3, desculpa, unidade 4, basicamente, do nosso livro, que é formar propriedades ou condições de combustíveis para gerar economia. O petróleo, basicamente, nada mais é do que decomposição de fósseis, que ao longo de milhões de anos foram formando, então, esse líquido viscoso que nós conhecemos aí como petróleo. Então, a gente vai ver que o fóssil ele dá essa condição de prever a idade geológica de uma rocha e também de formar condições capital utilizado pelo homem, basicamente. Ok? Bom, essa é mais uma questão que nós fizemos. Agora, deixa eu ver aqui se tem... Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tá aqui? Essa aí é a resposta letra B? Letra B. Nem falei isso, só falei de forma geral, não falei a resposta. Então, letra B, então são rochas sedimentares, pois o transporte de sedimento pelos agentes exógenos permite o soterramento dos restos orgânicos, incluindo assim um processo de fossilização. Então, é o que nós acabamos de falar. Eu vou ter, então, os agentes água, chuva, vento, tudo carregando as partículas sólidas que vai de forma caindo sobre esses fósseis e tampando ele de forma pausadamente, de forma a não estragar, preservando a sua estrutura contra outros tipos de agentes intempéries. Então, a gente fez basicamente metade ou um pouco mais da lista, se eu não estou enganado. Eu perdi aqui a sequência que eu já fiz. Então, outra coisa, aproveitando, tem uma questão aqui, vou nem só comentar de forma geral sobre ela. Ela fala sobre o conceito de placas tectônicas. Então, só para aproveitar vocês relembrarem, o que nós temos de conceito de placas tectônicas? A teoria da tectônica, ou movimentação de placas, ela é uma teoria relativamente nova, onde nós vimos que nós temos 3 tipos de movimentos. O movimento que eles chamam de divergente, o movimento convergente e o movimento transformante. Okay? Esses movimentos, cada um deles, foi, na verdade, descoberto há algum tempo atrás, que as placas se movimentam sempre uma em relação à outra. Qual que é o problema dessas placas se movimentarem? Quando essas placas se movimentam, a tendência é que elas gerem alguns danos ou alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, formação de vulcões, terremotos, maremotos, tudo isso porque é uma forma das rochas, digamos, reduzir a sua energia que está acumulada. Então, nós temos 3 movimentos básicos. O movimento convergente, que seria aqui, convergente. Então, no movimento convergente, nós temos as placas movendo no mesmo sentido. Então, essas placas vão causar um determinado impacto quando batem uma de frente com a outra. A tendência que, quando isso acontece, existe a possibilidade de formação de dobras. O que são dobras que nós vimos na última aula? Nada mais é do que a possibilidade de acontecer isso aqui, formar montanhas, relevos. Então, às vezes a gente tinha uma placa ou um relevo que era plano, quando essas placas se chocam, elas tendem a formar, então, uma elevação, ou em alguns casos até deu uma depressão, que seria uma fratura. Então, esses movimentos, todos eles têm a tendência de formar alguma coisa específica, ok? Já o movimento divergente,
é um movimento que nós temos com o afastamento das placas. As placas tectônicas se movem em sentido contrário uma relação à outra. Nesse movimento divergente, então, nós temos uma grande possibilidade das placas se separarem. Quando elas estão afastando uma em relação à outra, elas gerarem um buraco, uma fratura muito maior, uma cratera, do que às vezes já existia em determinados locais ou situações, entendeu? Onde tinha o encontro dessas placas, por exemplo. E o movimento transformante, onde nós temos placas se movendo, deslizando uma em relação à outra. Então, nesse movimento transformante, uma das características é ocorrer alívio de tensão. Tem placas que estão muito carregadas, quando elas deslizam uma em relação à outra, a energia vai ser dissipada. Então, é onde nós temos possibilidade de ter formação de maremotos, terremotos, que as placas estão dissipando a sua energia, gerando esses efeitos que nós temos. Em movimentos convergentes, também existe a possibilidade de nós termos formação de terremotos e maremotos. Por quê? Quando as placas se chocam, elas vão ter tendência de gerar uma vibração. Essa vibração vai gerar as ondas, que vão gerar, então, os terremotos e maremotos. No movimento divergente, uma característica é a formação de vulcão, por exemplo. Quando as placas se afastam, elas geram fissura no solo, tem a possibilidade do magma subir de uma forma um pouco mais simplificada. Então, isso é a teoria de tectonismo de placa. Então, cada efeito desse pode formar, então, algum evento que vocês já conhecem ou estão acostumados a analisar com mais calma aí, ok? Então, nós sabemos que, basicamente, nós temos várias placas tectônicas espalhadas pelo mundo. Algumas regiões, como a Ásia, por exemplo, sente o efeito dessa teoria de placa de uma forma mais intensa, porque elas estão em bordas, numa borda de placa. Então, quando essas placas se movem, o efeito é mais intenso. Nós, no Brasil, não sentimos tanto, porque nós estamos no centro de uma placa, basicamente. Não sentimos tanto esse deslocamento. Qual que é a ideia de a gente conseguir prever ou imaginar esse movimentação de placas? Por exemplo, a gente tem algumas regiões do país que a gente consegue sentir esses efeitos, não de forma tão intensa, como eu disse, como em outras regiões. Mas você vê, quem vai, por exemplo, em Muriaé, é uma região que quando você vai projetar uma casa, um prédio, por exemplo, você tem que prever que é uma região que existe uma determinada frequência de tremores. Pessoas que vivem lá sentem, e a estrutura que é adotada pelas fundações de lá é um pouco diferente do que a gente adota em qualquer outra região do país. Justamente porque lá naquela região específica, por estar próximo a determinada parte da placa que tem uma fissura, ela consegue, então, sentir esses movimentos de placa tectônica mais intensos. Novamente, não chega a ser algo tão significativo como, por exemplo, o Japão, onde as obras lá têm que ser realmente as fundações com mola para poder suportar as constantes vibrações de terremotos que a gente tem lá, ok? Professor, sim. Eu tive a oportunidade de estar na cidade de Confresa, no Mato Grosso, onde teve um terremoto 4.1 na escala Richter. Foi bem estranho, sabe? Sim. Mas lá não tem placa tectônica assim, não está em nenhuma fissura de placa tectônica. Surgem novas placas tectônicas ou o que acontece? Por que foi tão concentrado na região da cidade? Por que acontece terremotos assim, centrados no meio do continente e, tipo assim, só lá que teve um raio ali de 200 quilômetros no máximo que foi sentido esse tremor? Então, a princípio, os terremotos, eles são sentidos mais em áreas que estão próximo a divisas de placas, né? Como você falou, lá não é uma região que, no Brasil como um todo, nós estamos no meio de uma placa tectônica, então a gente não está em borda de placa, por isso a gente não sente como
isso de uma forma tão intensa. Alguns casos específicos, como, por exemplo, você acabou de citar esse aí, do Mato Grosso, citei também lá de Muriaé. Lá em Muriaé, com frequência, lá é bem baixo, né, que não chega nem a 2 na escala Richter, mas se sente esses tremores lá com mais frequência, justamente por... Bom, não é que vai surgindo placas, mas pelo fato das placas estar em constante movimento, constante deslocamento, acaba que elas também sofrem processo de fadiga, né? Ao longo do tempo elas vão fissurando. Tá? As pequenas fissuras geram possibilidade dos tremores ser sentidos de uma forma mais intensa. É como se fosse uma parede, você imaginar uma parede, você começa a bater em determinado ponto da parede, existe a possibilidade dessa parede ir trincando, gerando fissuras ao longo de um ponto específico. Nesses pontos que geraram essas fissuras, a tendência é que consiga propagar a onda mais fácil. Então, eu não sei justamente o que aconteceu lá nessa região do Mato Grosso, mas em geral, quando acontece em um centro de uma placa, é porque existe alguma fissura, algum movimento atípico, né, que gerou essa vibração. Nesse caso, eu não saberia te falar se foi justamente isso, a presença de alguma fissura naquele ponto. 10 km de profundidade para placa tectônica, para tremor, vamos dizer assim, uma profundidade baixa, né? Profundidade muito baixa, porque, querendo ou não, a energia que as placas estão acumuladas é muito grande, não é energia simples, pouca, é uma coisa bem significativa mesmo. Ok? Aí eu posso até depois verificar esse caso específico que pode ter acontecido lá, mas assim, a princípio é por isso, geralmente algum problema, alguma fissura que já ocorreu e vai ajudar a propagar com mais intensidade naqueles pontos específicos. Bom, então pessoal, com essa explicação a gente deu mais duas questões, eu acho que a 6, a 7 parece, é sobre placa tectônica, vocês conseguem então trabalhar. De forma que a gente fez a lista quase inteira, assim, de uma certa forma, indiretamente. Diretamente a gente fez 5 ou 6 questões, se eu não estou enganado com vocês aqui. Eu não vou fazer tudo, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho e gerem para mim dúvidas e venham até a mim pesquisar, perguntar se for necessário. Então, faltam mais 4 questões para vocês fazerem e a gente poder discutir. Então, vocês podem fazer agora, no decorrer que a gente já pegou, e me perguntando depois, no decorrer da semana, das próximas semanas, aí, no WhatsApp, no grupo. Enfim, vão tendo esses diálogos, jogando dúvida no grupo é até bom, porque eu vou respondendo de um, responde todo mundo juntamente. A ideia, então, é fixar que a nossa prova vai até a unidade 2, 1 e 2. A lista de exercício é bem direcionada para vocês, para isso. Então, quem fez a lista, acabou que também, de uma certa forma, fizeram as atividades do portal, não tem dificuldade nenhuma para realizar a prova. Novamente, é uma prova com 10 questões, são questões não muito difíceis, bem tranquilas de ser realizadas. Vocês vão poder contar com o meu apoio durante a realização também, sem problema algum. Só a gente nos ateu ao horário, ok? Quem chegou depois aí tem que se ater que a gente vai liberar a prova às 18 horas e vocês vão ter até às 22h55 para realizar essa prova. Então, quem passar do horário, infelizmente, a gente não consegue corrigir essa avaliação de vocês, ok? Como vai ser a primeira prova que vocês vão fazer, é interessante vocês realmente entrarem um pouquinho antes, realmente 18 horas, para ter a noção de como que vai ser, onde que vai estar a prova. Então, ela vai estar na unidade 1, seção 1.1. Vai estar com título Atividade Avaliativa Virtual 1. Ok? Só para a gente fixar aqui isso aí direitinho, porque é a primeira prova que vocês vão fazer online. Okay, o portal também pode dar BO, né? Isso, aí justamente por isso que ela abriu. Isso, por isso que a gente está abrindo uma hora antes da prova, do horário normal, para vocês poderem entrar com calma e poder ir ajustando e auxiliando aí. Beleza?
Eu vou mandar para vocês lá no grupo agora também os slides, o pessoal pediu no início da aula, para vocês terem, para poder dar uma estudada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir conversando, trocando informação. Vamos um ajudando o outro aí, ok? Vocês têm mais alguma dúvida? O que vocês precisam? Não, agora é ler tudo. Como eu disse, acabou que, como eu disse para vocês na primeira aula, essa disciplina Elementos de Tecnologia é muito chata, porque ela depende muito de vocês para estudo, né? Agora, de forma virtual, mais ainda. Mas a gente vai tentar o máximo ajudar vocês. Acho que essa é a minha intenção desde o início, resumir as coisas o máximo. Sei que é muita coisa para vocês estudarem. A gente vai tentar direcionar da melhor forma possível, aí, ok? Então aproveito para tirar as dúvidas que vocês tiverem aí no decorrer dos estudos de vocês. Se tiver alguma dúvida a mais, pode ir tirando, pessoal. Estou aqui para ajudar você. Então, já que ninguém se manifestou, eu vou encerrar por hoje. Novamente, estou à disposição de vocês lá. Pode me chamar, tanto no privado, no grupo, onde vocês quiserem, para a gente ir discutindo. Faltou novamente 3 ou 4 questões para ser resolvidas, mas são tranquilas também. Mas se alguém tiver dúvida, pode me contactar para a gente poder resolver, ajustar sobre isso. Ok? Ok. Então, boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos, bom restante de semana aí a todos. Professor, boa noite. Boa noite para vocês também.